Atenção, patriotas, nada está perdido e o futuro do Brasil, quem decide são vocês. Após 40 dias de completo silêncio, Bolsonaro volta a se pronunciar para uma multidão de apoiadores no Palácio da Alvorada. De fato, todo o poder emana do povo. O que será que Bolsonaro quis dizer com essas palavras? Para você entender tudo o que está acontecendo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Hoje, dia que a seleção brasileira perdeu, quer dizer, você vai estar vendo no dia seguinte, né? Mas eu gravei aqui no calor da derrota, infelizmente Brasil eliminado de forma até meio vexatória aí da Copa do Mundo. Mas vamos lá porque o show não pode parar, o Brasil tem que continuar, a vida que segue, semana que vem todo mundo trabalhando normal. E é o seguinte, Bolsonaro estava no Palácio da Alvorada, uma multidão ali no cercadinho, como de costume fica, e ele foi lá para fazer um pronunciamento. 40 dias que ele não falava nada, muita especulação sendo criada se o capitão havia abandonado o seu povo. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Separei aí uma reportagem especial para você da revista Oeste, que diz assim no seu título: nada está perdido, o ponto final só vem com a morte, diz Bolsonaro. Agora, o que será que Bolsonaro de fato quis dizer com todas essas frases de impacto? Nada está perdido, quem decide são vocês, o poder emana do povo e mais uma série de coisas que ele falou. Vamos analisar aqui, eu vou ler aí toda a reportagem da revista Oeste e vou fazer aqui os comentários para você entender tudo o que aconteceu. Se você não viu, tem aí no YouTube a íntegra de tudo que o Bolsonaro falou, todos os veículos de comunicação, os de direita, os de esquerda, aqueles que você considera fiéis, fidedignos e aqueles que vocês consideram tendenciosos. Todos falaram sobre esse assunto. O que disse o presidente Jair Bolsonaro? Durante um discurso para apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, PL, disse que nada está perdido e que o ponto final só vem com a morte, fecha aspas. Depois de quase um mês em total silêncio, o chefe do executivo discursou em público. Então vamos lá, vamos começar com esse primeiro parágrafo aí. Nada está perdido. Bolsonaro está sendo enigmático. O que não está perdido, Bolsonaro? O Lula está fazendo a transição, acabou de indicar ministros, inclusive o ministro da Defesa já foi indicado, e aí fica a pergunta, e o Bolsonaro não diz o que ele vai fazer. Na minha opinião, o Bolsonaro está inflamando suas bases, mas na prática ele não dá uma direção para esse povo seguir. O povo que está nas ruas, na frente dos quartéis, que vai ao cercadinho para falar com o Bolsonaro, ele fica falando, mas na prática ele não diz nada. O ponto final só vem com a morte. Que novidade. Realmente, o ponto final só vem com a morte, mas o ponto final para o governo Bolsonaro é dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, outro presidente assume porque o Bolsonaro conseguiu perder as eleições. Caso você aí fale, não, Tobias, as eleições foram fraudadas. Repito, como eu tenho falado em vários vídeos, não se tem uma prova cabal de que isso aconteceu. Nem as Forças Armadas, nem o relatório das Forças Armadas ou o relatório contratado pelo PL, pelo PL, apontaram aí uma fraude específica, falaram, a fraude foi aqui, neste momento, quantos votos estão errados são esses aqui. Isso não aconteceu. Então Bolsonaro está falando de forma enigmática, tentando manter sua base mobilizada, na minha opinião, mas não dá uma direção adequada, correta, firme e correta pro povo seguir. Vamos lá, continuando. Segundo parágrafo. Acredito em Deus e devo lealdade ao povo brasileiro, declarou Bolsonaro. Nessa sexta-feira, 9. Então, hoje, dia que eu tô gravando, ontem para você que tá assistindo esse vídeo aqui ao meio-dia. Abre aspas de novo. Ao longo de 4 anos, resgatamos o patriotismo no Brasil. O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito. O poder emana do povo. Nada está perdido. O ponto final só vem com a morte. Então, muitas aspas aí pro Bolsonaro. Vamos lá passar ponto por ponto aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Eu acredito em Deus e devo lealdade ao povo brasileiro. Maravilha, todo presidente deve isso com relação a Deus. Cada um acredita no que... Eu sou cristão, acredito totalmente em Deus. Minha vida é um grande milagre, na verdade, mas cada um pode ter um presidente que não acredita em Deus. Isso não é necessariamente um critério para você ser presidente. Ao longo de 4 anos, resgatamos o patriotismo no Brasil. Tá aí uma verdade que o Bolsonaro falou. De fato, o Bolsonaro resgatou o patriotismo do povo brasileiro, ou de parte do povo brasileiro. Porque vamos ser muito sinceros, galera, o verde e amarelo, camiseta aqui da seleção que eu estou usando, ele era utilizado basicamente na época da Copa do Mundo.
E não tinha outro momento. E, de fato, o Bolsonaro conseguiu trazer a questão da bandeira nacional, do hino, dos símbolos nacionais, para ser algo muito mais presente no dia a dia dos brasileiros. Pelo menos naqueles que apoiam, que concordam e até que gostam do Bolsonaro. E se você fizer uma comparação das manifestações da esquerda e as manifestações de direita, geralmente na esquerda você só vê as bandeiras dos partidos. É do PT, é do PSTU, é do PSOL, bandeira do LGBTQIA+, você tem essas bandeiras políticas, mas você é muito raro você ver bandeiras do Brasil. Agora, neste momento, onde a bandeira do Brasil e os símbolos nacionais, de certa forma, foram apropriados pela direita, aí a esquerda fica falando assim, olha, a bandeira é de todos os brasileiros. De fato é. A bandeira, os símbolos nacionais são de todos os brasileiros. Mas o governo Bolsonaro, de fato, trouxe de volta o patriotismo e principalmente aí o protagonismo dos símbolos nacionais. Isso é verdade. O povo voltou a acreditar que o Brasil tem jeito. Aí é mais ou menos, né, Bolsonaro? Você não conseguiu fazer aí exatamente o Brasil crescer. Claro, nós tivemos uma pandemia, tá rolando uma guerra e o Bolsonaro falou uma coisa que não tá aqui na reportagem. Ele falou lá que o Brasil está vivendo basicamente pleno emprego. Galera, isso aí é uma pura mentira. O Brasil não vive uma situação de pleno emprego. Ele fala assim, ó, pleno emprego se levarmos em consideração o trabalho informal. Pô, trabalho informal não é pleno emprego, pelo amor de Deus. É trabalho formal que conta, carteira assinada. É claro que existem pessoas que ganham muito bem sem ter carteira assinada, sem ter um trabalho formal como nós conhecemos, mas a maioria do povo brasileiro depende sim de um trabalho formal. Então essa história que o Brasil está vivendo pleno emprego, se a conversa fiada, não é. Nós temos milhões de desempregados no Brasil. Se liga nisso daí. Bom, nada está perdido. O que não está perdido? Repito, né? Eu já falei isso no primeiro parágrafo, não vou me repetir. O ponto final só vem com a morte. Realmente concordo, isso não quer dizer muita coisa. Próximo parágrafo. O presidente explicou aos seus apoiadores que às vezes eles têm informações que não procedem e que pelo cansaço passam a criticar. Bolsonaro, e a culpa é sua. Se a população está aí te criticando, se a população não sabe exatamente o que fazer, é porque você passou mais de 40 dias trancafiado dentro de casa, sem botar a cara na rua e dizer o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Bolsonaro, o que você vai fazer? Você vai passar a faixa pro Lula? Você não vai fazer? Você vai tentar um golpe de Estado junto com as Forças Armadas? Diga o que você vai fazer. Sabe por que o Bolsonaro não tá falando nada? E ele diz o seguinte, já vai aparecer aí na matéria. Ah, qualquer coisa que eu falo é interpretado de forma equivocada. Bolsonaro, você não fala nada direto, você não tá dizendo coisa com coisa. E é o seguinte, Bolsonaro sabe que se ele apoiar os movimentos que estão na frente dos quartéis, ele enquanto líder da nação até esse momento, ele vai sair da presidência direto pra cadeia. E aí vão falar que o que tá acontecendo é uma perseguição do judiciário. Sim, o judiciário no Brasil é um grandíssimo problema. O STF precisa ser passado a limpo. Só que o Bolsonaro sabe que a batata dele tá quente, tá esquentando, tá queimando e ele precisa ficar muito quietinho para não sair direto para a cadeia. Continuando, a Constituição Federal prevê, segundo Bolsonaro, que o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. Bom, isso não é segundo Bolsonaro, não, de fato tá dizendo lá. Sempre disse que as Forças Armadas são o único obstáculo para o socialismo. Calma aí que a gente já comenta. Afirmou o chefe do executivo, abre aspas de novo. Eles devem lealdade ao nosso povo e são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Bicho, aqui tem mais uma vez um monte de mensagem dúbia pro povo brasileiro ou para aqueles que acompanham o Bolsonaro. Sim, o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas. Isso não significa que o presidente é dono das Forças Armadas. Não é. As Forças Armadas são instituições de Estado, independente do presidente que estiver lá. Ah, Tobias, mas o presidente vai ser um ex-presidiário. Não tenha dúvida que as Forças Armadas terão vergonha de ter que obedecer essa pessoa. Mas enquanto legalmente ele for o presidente, porque o STF fez uma manobra para torná-lo presidente e o Bolsonaro não fez nada. O Bolsonaro, que dizia que iria enfrentar o sistema, basicamente se tornou o sistema. Se juntou ao Centrão, coisa que ele disse que não ia fazer, entregou o seu governo a Dias Toffoli e ao STF para que não tivesse os seus filhos na cadeia, porque isso ia acontecer e o que não falta são processos contra eles. Continuando aqui, as Forças Armadas são um obstáculo para o socialismo? Calma, aí já é demais. Gente, o socialismo, como se fala, como se conhece na teoria, ele nunca foi implementado no Brasil, aliás, quase que nenhum país do mundo. O Brasil não viraria Cuba. Vamos pegar um exemplo muito simples aqui. O PT, ele já foi governo no Brasil durante alguns anos. O Brasil virou Cuba?
Brasil virou Cuba nesse modelo. E detalhe, o Lula saiu do governo com mais de 80% de aprovação e ainda fez a sua sucessora, fez a Dilma Rousseff, que foi um desastre total e completo. A pergunta é, o Brasil virou socialista nesses anos? Não, não virou. O problema do PT não é esse, de fato, fazer o Brasil virar socialista. O problema do PT, na minha opinião, são dois. O primeiro é a questão da roubalheira, da corrupção que é endêmica ao partido e a todos que o cercam. O segundo são as pautas sociais, morais, que o PT acaba defendendo, que eu sou completamente contra na sua maioria, mas tem que se analisar caso a caso. Esses são para mim os dois grandes problemas do PT. Não de fato que o Brasil vai virar um país socialista. Isso não vai acontecer. O Brasil não tem nenhuma possibilidade, ao meu ver, neste momento, no decorrer da história do século. No passado, enquanto rolava a Guerra Fria, tudo bem, era uma possibilidade. Por isso, inclusive, teve a ditadura militar, que sim, foi uma ditadura, mas dentro de todo um contexto histórico. Contudo, agora, não cabe mais isso aqui no Brasil. E as Forças Armadas, pessoal, elas servem ao povo brasileiro. E mais uma vez eu digo, quem é o povo brasileiro? O povo brasileiro são todos nós. As Forças Armadas servem todos que votaram no Bolsonaro, todos que votaram no Lula, todos que votaram na Tebet, todos que não votaram. As Forças Armadas defendem o Brasil. Pare de passar a mensagem como se as Forças Armadas fossem de direita ou como se as Forças Armadas pertencessem a um grupo específico da sociedade. As Forças Armadas pertencem ao Estado brasileiro, a toda a nação. Continuando, o presidente ainda pediu que os apoiadores não o critiquem. Não pode criticar o presidente sem ter certeza do que está acontecendo. Não tem certeza porque você não diz, Bolsonaro. Muitos falam do meu silêncio. Há poucas semanas, se eu dissesse bom dia, tudo seria deturpado. Mentira, Bolsonaro, você fazia live toda quinta-feira e se comunicava diretamente com o povo. Isso era uma coisa maravilhosa. Você cortou o intermediário. Por que desde as eleições você não faz mais? Continuando. Estamos lutando pela liberdade até daqueles que nos criticam, disse. Será? Bolsonaro está lutando pela liberdade do que os criticam. Bolsonaro, se você lutasse verdadeiramente pela liberdade de expressão, tudo isso, você tinha aberto um conflito legal, como você diz, dentro das 4 linhas, contra o STF. E a oportunidade apareceu. Você teve a oportunidade de assinar a lei de abuso de autoridade e não assinou, porque foi aconselhado pelo STF a não fazer. Você poderia ter articulado para a lava-toga no seu primeiro ano de mandato e não o fez. Pelo contrário, seu filho fez com que fosse desarticulado. Então, do que você está vivendo, essa censura que o Brasil vive hoje por parte do STF, o Bolsonaro era o cara que poderia ter feito diferente, mas não fez. Continuando aqui para finalizar, último parágrafo. Por fim, Bolsonaro declarou que acredita que as manifestações contra a falta de transparência no processo eleitoral são democráticas. Eu também acho que protestar e pedir explicações é totalmente democrático, não vejo problema nenhum, que não pode é ficar pedindo golpe militar. Vocês são cidadãos de verdade. Opa, todos são cidadãos de verdade, Bolsonaro. Está na hora de pararem de ser tratados como outra coisa no Brasil, explicou o presidente. Acredito em vocês, vamos acreditar em nosso país e, se Deus quiser, tudo dará certo no momento oportuno. Mais uma mensagem que não quer dizer nada. Tudo dará certo no momento oportuno. O que vai dar certo? O que é momento oportuno? Diz aí, Bolsonaro. Queremos saber. O povo quer saber. Porque senão o pessoal vai continuar na frente do Congresso. Temos um risco real de no dia 1º, dependendo de como as forças de segurança se comportem, nós teremos aí os petistas indo comemorar o descondenado ex-presidiário assumindo a presidência da República e teremos os apoiadores de Bolsonaro também nas ruas e isso pode gerar um choque. E o que não vai ser bom para ninguém. O nosso país não precisa de um conflito civil. Não precisamos disso. Nós precisamos de paz e tranquilidade. Esse tipo de mensagem que o Bolsonaro faz aí não traz nenhum benefício à nação. Ele tá mandando mensagens dúbias, na minha opinião, para manter aí a sua base de alguma forma engajada, já que ele tá escondido aí há quase 40 dias, mas na prática ele não disse nada que seja relevante. É isso que eu queria falar com você, é isso que eu queria trazer, essa análise do que o Bolsonaro falou, 40 dias escondido e quando vem, fala, não me critiquem porque vocês não sabem a verdade. Não sabemos a verdade porque você não fala. Fala o que de fato está acontecendo. Supostamente o Mourão lá na Academia das Agulhas Negras falou pra você, vai lá no seu povo, abre o jogo. Qual é o jogo que tem que ser aberto, Bolsonaro? Fala pra todo mundo porque tá todo mundo querendo saber. Agora, você chegou até aqui, gosta do Atualiza aí, gosta das análises, não deixou o like ainda por quê? Senta o dedo nesse like, é importante. A nossa meta é chegar aos
100 mil inscritos ainda esse ano. Hoje, dia 9, né? Você tá assistindo aí no dia 10, então faltam poucos dias para acabar o mês. Eu sei que com a sua ajuda já chegamos a 70 mil inscritos. Mais 30 mil a gente bate a meta. Eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente chega lá. E é muito simples, ó. Só clicar aqui. Clica aqui na logo do canal, se inscreve e badala o sininho das notificações. Posso contar com a sua ajuda? Tenho certeza que sim. Beijo do Toby. A gente se vê no próximo episódio.